Nós estamos estudando Apocalipse e chegamos no capítulo 3. Estamos estudando as 7 cartas de Jesus para aquelas igrejas. Estudamos 4 igrejas e agora vamos para a 5ª igreja, cujo nome ou as cidades é em Sardes. Capítulo 3. Essa igreja que tem o nome de viva, mas não está viva não, está morta. Então é possível ter o nome de vivo, mas estar morto. E apesar disso, ela estava fazendo algumas coisas. Como é que morto faz alguma coisa, né? Então é um conceito que nós temos de igrejas ou de pessoas também que vivem pelo ritualismo. Se você vive pelo ritualismo, pelos rituais, você só tem nome de igreja viva, mas você está morto, porque os rituais vivem por si próprios. Os rituais é como dar a corda no relógio e deixar funcionar. Tem igrejas, tem movimentos que você já sabe exatamente o que vai acontecer. Talvez aqui seja uma igreja assim. E talvez a gente pode se perder no ritualismo, nas direções do culto, nas pregações, no entrar e sair da igreja, no conversar com as pessoas. Então nós não estamos dizendo que não há rotina na nossa vida. Há rotina. E as rotinas são uma bênção. Eu acho que rotina é uma bênção. Rotina fortalece o nosso caráter. Rotina nos dá firmeza naquilo que nós estamos fazendo. Porém, a rotina pode se transformar num ritual. Então, não é a questão do que se faz. Por exemplo, se eu falar, vamos orar, acredite que quase todos vocês já vão abaixar a cabeça e fechar o olho. É automático. Como aquele que entrou na ceia, né? E ele era um ébrio. E ele entrou na ceia e falou, eu quero o vinho dos crentes. Porque quando eles bebem já cai assim. É quase um ritual, né? Porque nós temos algumas expressões corporais que são assim. Essa igreja não é assim, mas também não é proibido. Mas tem igreja que começou a cantar, eles já fazem assim. Se torna um ritual também. É automático, começou a cantar já. As rotinas e as expressões corporais, a maneira como nós falamos, a maneira como nós dirigimos os cultos, aonde nós sentamos, fazem parte de uma rotina. Elas não são erradas em si, mas se você se perder nessa rotina, por exemplo, hoje é o momento de você pensar nessas coisas, porque eu estou mencionando, estou cutucando vocês quanto a essas coisas. Mas se você nunca para pensar, logo você vai no automático. Será que só eu aqui que escovei os dentes porque não sabia se eu já tinha escovado ou não? Ou é uma questão de velhice? Acho que é isso, né? Tem certas coisas que você faz no automático. Escovar os dentes é uma delas. Você nem percebe que você está fazendo aquilo. E na adoração a Deus, deixa eu mudar, não adoração a Deus, mas na religiosidade da igreja, nós podemos nos perder no ritualismo. E o Senhor Jesus vê essas coisas. E ele chama o ritualismo de igreja morta. Igrejas ritualistas são igrejas mortas. Não importa se você gosta ou não. Não importa se as pessoas gostem ou não. Não importa se essas igrejas enchem ou não. Igrejas e pessoas que são levadas pelo ritualismo são mortos. Eles precisam de uma renovação. Eles precisam... Então tem que fazer o quê? Mudar o nosso jeito?
Não. Talvez uma igreja que tenha uma revitalização, uma renovação. As pessoas podem visitar essa igreja daqui a alguns anos e a igreja está mudada, mas a igreja faz as mesmas coisas, só que a diferença é a vida aqui dentro. E nós não podemos medir isso. Não é pelo falar alto, gritar, rir, pular, dançar. Não é aí que está a renovação, mas é dentro do coração. Você sabe quando você está vivo e você sabe quando você está seco. O Senhor Jesus nos fala que se nós estivermos ligados à videira, então nós temos vida. Mas quando você corta um ramo de uma videira, de qualquer árvore, não seca na hora. Se as folhas são verdes, não fica amareladas na hora. Aquilo vai aos poucos, vai secando. Porque perdeu o contato com a seiva, que é o nutriente, que é o canal de nutrição, para que aquelas folhas fiquem verdejantes. Então você precisa estar ligado ao Senhor Jesus, numa ligação em que haja vida e vida em abundância, porque foi isso que Jesus falou. Então vamos estudar os primeiros 6 versículos, que é a igreja de Sardes, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira repetida, da mesma maneira que ele se apresentou no capítulo 1, ele está se apresentando para cada igreja numa parte daquela apresentação. Então ele é aquele que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos nos falam do Espírito Santo. 7 é a completude, ou seja, é completo. O Espírito Santo é completo, não falta nada nele. E nós que somos habitados pelo Espírito Santo, não falta nada em nós. Porém, se nós não formos plenos do Espírito Santo, e plenitude do Espírito Santo você encontra em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa vida, essa plenitude do Espírito Santo, que faz você estar cheio, pleno, completo, é essa prática que dá para você uma renovação diária da sua fé. É aquilo que faz você não ficar morto. O Senhor Jesus disse que conhece as obras da igreja de Sardes. É uma igreja que tem fama de viva. É uma igreja que as pessoas dizem que é uma igreja viva. Então isso quer dizer que é possível você externar alguma vida e não ser vivo. Talvez aquela igreja fosse uma igreja atuante na frequência, no serviço, nas funções que havia dentro da igreja. Talvez houvesse ali cânticos, houvesse ali pregação da palavra, oração e tudo o que se espera de uma igreja, porque ela tem nome de que vives. O nome é importante. O nome da sua igreja, não estou pensando agora Igreja Batista em Jacutinga, nada disso. O nome no sentido de reputação. O nome da sua igreja é muito importante. As pessoas identificam a igreja do fulano de tal. Eu já conversei com algumas pessoas e aí eles falaram, eu falei da minha igreja, da nossa igreja. A igreja do fulano de tal.
Ele sempre menciona alguém ali, né? Porque frequenta aquela igreja. Então o nome dá uma reputação, dá uma identificação. Agora, não é porque pessoas conhecem essa igreja, não é porque as pessoas conhecem as pessoas dessa igreja, que essa igreja é viva. Porque a vida não está propriamente na reputação da igreja. Talvez algumas igrejas vivem com uma reputação por muitos anos sem ser manchada a reputação, mas é uma igreja morta. Se essa igreja parar de ter frutos visíveis de conversão, essa igreja está morta. Eu já não poderia falar isso numa tribo indígena, por exemplo, onde tem missionários ali aprendendo a língua, aprendendo a cultura e se desenvolvendo para apresentar o Evangelho. Porque nesses lugares é possível até ficar 30, 40, 50 anos sem ter pessoas convertidas. É um trabalho de muita persistência. Mas eles não têm a Bíblia. Eles não têm a Bíblia. Agora, se tiver um local, ainda que seja bem isolado, com a palavra de Deus completa, e não há conversões e transformação de vida, é uma igreja morta, no meio da selva. Se esta igreja, não estou pensando nas outras igrejas, agora estou pensando nessa mesmo. Se nessa igreja não há transformação de vidas, não há testemunho vivo do que Deus está fazendo nas pessoas dessa igreja, essa é uma igreja morta. Não importa se há pregação, se há música, se há muita gente frequentando, se não há transformação de vidas, e se não há, vez por outra, conversões de almas, é uma igreja morta. Porque é o que nós temos que esperar das igrejas vivas, que elas fazem acontecer o fruto, ou os frutos, que elas fazem acontecer. O Espírito Santo habitando nas pessoas, e as pessoas sendo plenas do Espírito, as coisas acontecem. Isso é preocupante, não é? Porque a gente começa a ter um termômetro. Vamos reduzir um pouco mais? Vamos pensar em você, porque cada um aqui é igreja também. Mas pensando em você, se você não obtém respostas de oração, você tem nome de vivo, mas está morto. Se você não tem transformação de caráter nas coisas que precisam ser transformadas, você tem nome de vivo, de crente, mas é morto. Então não é tão difícil não, de nós sabermos o que é vida e o que não é vida. As pessoas olhando de fora, quase que não dá para perceber. Tem que ter muita percepção, né? Ou muita imaginação. Mas você sabe o que acontece na sua vida, na sua casa, na sua família. Você sabe disso. Então você sabe nesse momento se você está vivo ou se você está morto. Versículo 2. Bom, antes do versículo 2, me veio à mente aqui, eu queria fazer o convite. Eu sempre saio de casa falando, vou lembrar de dar o aviso. Não anotei, né? Mês de dezembro. No mês de dezembro, nós, tanto pela manhã quanto à noite, os nossos cultos são diferentes. Isso já tem acontecido há vários anos. O que tem no mês de dezembro? Testemunhos. É o retorno daquilo que você tem recebido, das bênçãos do Senhor, dos aprendizados durante o ano. E eu tenho o grande prazer de ficar sentadinho ali ouvindo os testemunhos, vendo o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu me lembro que no começo a gente tentava incentivar e as pessoas tinham um pouco de receio, porque ainda não era a rotina, né? Mas se transformou numa bendita rotina na nossa igreja. E vamos continuar com isso. Mês de dezembro, se você falar, eu não quero ouvir ninguém, não. Se não for o pregador, eu não quero ouvir, então não vem.
Mas você vai perder muito. Porque ao ouvir os testemunhos, você vê pessoas tendo as mesmas dificuldades que você e tendo vitória. Você vê pessoas com lutas e tendo vitórias. E pessoas talvez com lutas e ainda não conseguiram vitória, mas estão buscando no Senhor. E elas falam, elas se alegram, elas choram, elas pedem oração. Então participe no mês de dezembro. Eu me lembro que em algum momento, em algum ano, tentar fazer tipo uma escala, né? Você dá o testemunho. Hoje eu não preciso mais fazer isso, porque é muito concorrido. Graças a Deus. E às vezes tem que passar para o mês de janeiro, porque as pessoas participam mesmo. Bom, era assim, né? Porque a igreja estava viva. Eu não sei se esse ano morreu. Nós vamos descobrir, né? O que Deus está fazendo na sua vida. Mas para a glória de Deus, está viva ainda. Nós vamos ouvir os testemunhos. Versículo 2. Então está avisado, né? Mês de dezembro, exceto as quartas-feiras, né? Nós continuamos com os estudos, mas as outras reuniões nós temos testemunho. Era assim mesmo? Os irmãos estão lembrados? Alguém me lembra? De manhã e à noite era, Joãozinho? Manhã e noite, isso mesmo. Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Inédito aqui, Jesus falando do Pai como meu Deus. Ele falou nos evangelhos, mas aqui ele não tinha falado ainda. Mas é Jesus quem está falando, não é João, é Jesus. Então Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: seja vigilante, prestem atenção, vigiem, observem a vida de vocês e tenta salvar o resto. Essa palavra resto é tão ofensiva, não é? O resto dá a impressão assim, você está todo acabado, né? Mas tem um resto aí. Mas era mais ou menos isso. Essa igreja estava morta. Tem nome de viva, mas estava morta. E talvez o nome de viva era a aparência por causa do restinho, do resquício. Por pior que seja uma igreja, não tem igreja pior e melhor, né? No sentido de igrejas que não estão andando com o Senhor. Pessoas que estão frias na vida cristã. Então vou usar assim, né? Por pior que seja, ainda todas as igrejas têm um resto de piedade. Tem alguém ali que ama o Senhor verdadeiramente. Tem alguém que ora. Tem alguém que ainda acredita que Deus responde às orações. Eu acredito que todas, ou a maioria das igrejas é assim. As igrejas que estão no estado calamitoso. E essa igreja estava nesse estado, no estado de morte. Igrejas morrem, meus irmãos. Com muita tristeza eu falei com a minha esposa hoje. As professoras e os professores de escola dominical das crianças precisam trabalhar com a ideia de plantar uma semente para funcionar no mundo. No mundo. Tem que ter como certo que essas crianças vão se desviar. Pastor, não fala assim. Eu não gostaria de falar assim. Mas em todos os lugares por onde você anda, você vê isso. Pessoas criadas no Evangelho. Uma questão de tempo para elas se desviarem. E pode não acontecer, glória a Deus por isso. Mas então, já que nós não estamos falando de jogo perdido, de jeito nenhum. Com toda a dedicação, planta uma semente a tal ponto que quando estiver no mundo, desviado da igreja, ainda aquela semente esteja germinando de alguma forma. Para tentar trazer essa pessoa de volta
para os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. É triste, mas é o resto. Qual é o resto de nós que vai sobrar? Qual é o resto das nossas crianças? Vai sobrar. Qual é o resto dos nossos jovens? Vai sobrar. Não vamos desanimar, irmãos. Vamos continuar. Vamos consolidar esse resto. Vamos orar, continuar orando. Consolida, ou seja, fortaleça, solidifique. Deixa esse concreto secar, né? Consolida o resto que estava para morrer. Algumas plantas, elas nos surpreendem. Você pensa que acabou, que morreu. Talvez porque secou, talvez porque você cortou, ou talvez porque secou e você cortou. Mas depois do tempo começa a brotar. Há esperança ainda. Por isso que nós cremos que ensinar as crianças, ensinar os jovens, ensinar a todos nós, né? Nunca é perdido. Fica ali uma semente. E aquilo que estava para morrer pode ser consolidado e pode ser revitalizado. E Jesus diz: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É uma igreja que está muito errada, mas ainda tem esperança, por causa dessa parte que ainda não morreu. E se nós todos que cremos no Senhor Jesus, não importa se nós nos desviarmos, ainda está ali o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca sai de alguém. Uma pessoa pode sair da igreja, mas o Espírito Santo não sai dela, se ela tem o Espírito Santo, se ela é salva. E o Senhor vai revitalizar aquela vida, revivificar, renovar aquela vida por meio do Espírito Santo que habita nela. Talvez em algum momento ela ouve uma mensagem, ou talvez em algum momento está passando uma dificuldade e algo toca aquela pessoa e encontra aquela parte que não morreu. E aquela pessoa ganha nova vida. É assim. É assim no mundo das plantas e é assim também no mundo da igreja, dos crentes. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus é muito misericordioso, e assim como Ele falou para a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, Ele fala: lembra-te de onde caíste. Aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E o Espírito Santo faz essa parte, de lembrar as pessoas. E o mundo coopera, Satanás também coopera. Opa, o pastor está pregando isso? Sim, que é Bíblia. O mundo e Satanás acabam cooperando para que pessoas voltem para o Senhor. Devido ao sofrimento, o mundo jaz no maligno. Então, pessoas que estão no mundo são pessoas que estão descansadas no diabo, que é o Deus desse século. Então, se as pessoas forem lembradas mais uma vez daquilo que elas ouviram, há uma chance delas se arrependerem. E Jesus está incentivando e quer isso mesmo. E aqui entra a parte viva da igreja. Nós que devemos orar por essa parte que está morta. Nós precisamos orar para que haja uma nova vida nessas pessoas. Se são salvas, é uma questão de se arrepender dos pecados e voltar aos caminhos do Senhor. E se não são, evidentemente que é a salvação da vida delas, da alma delas. Guarda, arrepende-te.
essa parte do versículo não está falando da volta de Cristo, tá bom? Como alguns pensam. Ela não está falando, mesmo que os termos sejam bem conhecidos seus, que diz para vigiar, senão ele vem como um ladrão. Na segunda vinda de Cristo, ele vai vir como um ladrão mesmo, né? Nos 7 anos da tribulação, no final ele vem. Mas aqui está falando hoje. Hoje o Senhor pode vir como um ladrão. Em que sentido que ele vem como um ladrão? O ladrão não avisa quando ele vai vir. Assim também o Senhor Jesus. Ele já está avisando, na verdade, para vigiar, para cuidar, porque ele vem de uma maneira ou de um modo que as pessoas não esperam. E o que pode acontecer? Um juízo. Um juízo contra as pessoas. Virei contra ti. Não é de todo mal Jesus vir contra nós. Não é de todo mal Jesus ir contra alguém que está andando longe dos caminhos. Porque esse ir contra é uma disciplina, é um juízo, mas que tem também um objetivo de trazer de volta as pessoas que estão longe do Senhor. Para quem que eu estou pregando? Para mim, em primeiro lugar. Porque eu posso estar morto, vocês não sabem. Não, mas está pregando aí, está gesticulando. Isso aqui é a coisa mais fácil. Só levantar o braço e fazer assim. Só dar outra entonação. Só fingir alegria. Você não sabe, você não conhece o meu coração. Mas eu estou pregando para você também. Espero que o Espírito Santo esteja pregando para você. Porque se tiver parte morta em nós, pode ser revitalizado. Usando a ilustração de João capítulo 15, né? Pode ser amputado, pode ser cortado. Partes necrosadas podem ser cortadas. Partes mortas em nós podem ser cortadas para não consumir toda a nosso testemunho, nossa vida cristã. Deixe-se ser podado. Deus quer podar as nossas vidas para dar mais fruto. Versículo 4. Aqui foi pesado, né? Mas aí tem um elogio. Tens contudo em Sardes muitas pessoas, é isso? Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Por pior que seja a situação, tem ainda um remanescente. Tem pessoas fiéis. E nessa pouca fidelidade, o Senhor está honrando. E está prometendo para essas pessoas que elas vão ter purificação de vida, honra, porque é isso que diz as vestes brancas. Vestes na palavra de Deus, uma das simbologias de vestes é caráter, é vida. Então, ao ter as vestes mudadas, nós temos o caráter mudado. Nós temos um novo relacionamento com o Senhor. E essas pessoas recebem a promessa de terem íntima comunhão com o Senhor, andando com Jesus, porque elas são dignas. Elas não são dignas por si próprias. Nós que estamos ou pensamos estar de pé, nós não merecemos, não somos merecedores e nem somos dignos por nós mesmos. Mas o Senhor nos faz dignos. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos ajuda. Tem uma bênção também para aqueles que saírem desse estado de ritualismo, de morte. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Isso é com todo crente. Todo crente
estará ou tem o seu nome no livro da vida. Isso é inquestionável, isso é inegociável. Ninguém pode tirá-lo do livro da vida. Deus não pode tirá-lo, porque Deus se comprometeu a salvar aquele que creu. Se ele creu, está no livro da vida. Ele próprio não pode se apagar do livro da vida. Então, por mais que uma pessoa desviada fale, não creio mais nisso, não creio mais naquilo, não importa. Se você é de Jesus, você está amarrado com Jesus por toda a eternidade. Porque o Senhor, Ele prometeu isso. De modo nenhum os lançarei fora. Então essa é a bênção. Mas eu acredito que nas 7 cartas do Apocalipse, embora seja uma bênção, todas elas têm bênção, né? Uma bênção para todos os crentes, de alguma forma, na eternidade eles receberão essas bênçãos. Mas eu acredito que de modo especial algumas pessoas vão ter uma bênção, ou um reconhecimento a mais do que outras. Porque o Senhor Jesus já disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o nome deles diante dos anjos. E quem me negar, também será negado. E contudo será salvo, não é? Mas, se você está andando uma vida correta diante do Senhor, o Senhor está confessando o seu nome. O Senhor está, sem entender errado, o Senhor está louvando o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Está te elogiando, está reconhecendo que você é um servo de Deus fiel. E é uma bênção ser reconhecido pelo próprio Deus. Porque há pessoas que buscam reconhecimento humano, mas o reconhecimento do nosso Deus é o mais almejado, que nós queremos. E como toda carta termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito disse hoje para esta igreja? Porque essa carta, diferente da igreja de Sardes, essa carta é viva. Ela não tem nome de viva só, é uma carta viva. Porque é Jesus que está falando ainda hoje. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que se há em nós algo morrendo ou morto, nós precisamos deixar que Deus consolide aquilo que ainda não morreu, para que a gente levante dessa letargia, né, dessa indiferença, porque Deus quer isso. Eu não quero desanimar ninguém, nem estou caçando pessoas desanimadas. Como eu disse, ninguém sabe quem está morto aqui. Deus sabe qual parte que está morta em você. Com o fruto que é produzido através da nossa vida, é uma indicação de que nós estamos vivos. Não é uma garantia, mas é uma evidência, uma indicação. Mas eu espero, meus irmãos, que de verdade nós andemos na integridade do Senhor. Que não haja um fingimento de que estamos vivos. E que também nós não nos contaminemos, mas que andemos de branco junto com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos faz dignos. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar por aqueles que nos parece, né, que estão mortos. Vamos orar por eles. Não só agora, mas vamos orar. Orar sempre por eles. Você pode ter uma lista de oração flutuante, porque a pessoa pede para orar por doença, às vezes ela é curada, às vezes ela morre, flutuante. Esses pedidos mudam. Mas tem pedidos que você pode deixar numa partezinha lá do seu celular, da sua agenda, da sua folha ou da sua memória. Uma parte que não muda, que você sempre vai orar.
pelos desanimados na fé. Ore sempre. E se você não souber quem são, ore, porque pode ser o pastor. Ore para que Deus levante aqueles que estão desanimados na fé. Deus vai saber na igreja quem é. Ele não precisa que você lembre, porque Ele sabe, conhece cada um. Mas faz muito bem você colocar isso como um pedido de oração permanente. Esse não é flutuante. Vou sempre orar pelos desanimados. Sempre vai ter um, pelo menos, na igreja desanimado. Ou sempre vai ter alguém que se desanimou tanto que até foi embora da igreja, mas que ainda tem um vínculo. Então vamos orar por esses. Porque a igreja de Sardes, ela nos ensina muito sobre isso. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, porque a Tua palavra ela é viva e ela se renova. Mais uma vez o Senhor Jesus está falando com a Tua igreja. A igreja de Sardes já foi embora, desapareceu da terra. Mas outras igrejas, ó Pai, muito semelhantes à de Sardes, continuam, como essa igreja aqui, como cada pessoa aqui também. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos relembre das verdades, que o Senhor nos vivifique do nosso desânimo. Nós pedimos, ó Pai, uns pelos outros aqui, para que oremos uns pelos outros. Oremos também pelos que se desviaram e aqueles que estão pensando em se desviar, que o Senhor conhece cada coração. Alcance, ó Pai, nesta noite essas pessoas. Nós agradecemos porque nós temos alegria sincera e cada um vai saber da alegria sincera porque o Teu Santo Espírito confirma em cada coração. E também essa alegria começa a contagiar outras pessoas, porque somos ligados com o mesmo Espírito Santo. E também temos a mesma vida no mesmo sangue, que é o sangue de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.